Olá, família Shalom! Está chegando os dias de jejuarmos juntos. De 14 a 20 de fevereiro, nós estaremos buscando a presença do Senhor, clamando a Ele para que Ele se manifeste poderosamente em nós e através de nós. Em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu estou certo que teremos mais intimidade com Deus e Ele revelará a sua vontade para cada um de nós. E nós conheceremos a unidade quando estivermos juntos, orando e jejuando na presença do Senhor. E também como está escrito em Isaías 43:19, o seguinte: eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está anunciando que Ele mesmo fará algo novo no nosso meio. E nós estamos ansiosos para descobrir tudo o que Deus quer trazer de novidade para as nossas igrejas e para os nossos ministérios durante esses dias de jejum. Eu sei, tudo isso vai acontecer porque, como Shalom, somos uma igreja só, debaixo da graça de Cristo, na certeza de que os melhores dias de todos que nós vivemos até agora serão depois dos dias do jejum. Shalom, uma só igreja debaixo da graça. Tu és a fogueira, eu sou tua lenha, vem queimar em mim, vem queimar em mim. Olá, igreja, sejam bem-vindos a mais um culto online, que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Eu gostaria de te convidar para estarmos orando, para estarmos buscando a presença de Deus e que Ele venha se revelar a nós nesse dia. Senhor, nós queremos te agradecer, queremos louvar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Fala conosco, Senhor, e nos ajuda em tudo que formos fazer. Nos ensina, Senhor, a tua vontade, tira de nós, Deus, toda distração, Senhor, todo preconceito e todo julgamento que já temos a respeito da palavra que vamos ouvir hoje, Pai. Que nós possamos ter um coração atento à tua voz, que possamos estar alinhados, Deus, ao teu querer. Nos ensina, nos dá direção, Senhor, para que possamos vencer e assim chegarmos, Deus, ao propósito de aprendermos da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que privilégio estarmos alinhados, estarmos buscando de Deus em mais um culto online. Esse mês de fevereiro nós temos ouvido algumas mensagens, vamos estar ouvindo ainda mais algumas vezes a respeito de termos uma vida abençoada. Eu peço licença em alguns momentos aqui, vou estar mudando a minha visão para cá, porque eu estou no computador e vou estar alternando algumas telas aqui, lendo a palavra, para poder compartilhar, tá ok? E nós vamos estar falando sobre uma vida abençoada. Você, eu, todos nós temos uma vida abençoada, mas nós vamos aprender receitas, dicas, maneiras de tornar a nossa vida ainda mais abençoada. Na semana passada o pastor já nos trouxe uma mensagem muito poderosa, muito abençoada, e nós podemos aprender um pouco mais a respeito do que Deus tem para nós e que nós possamos estar entrando debaixo de uma vida ainda mais abençoada. E hoje, com a graça de Deus, eu quero também ministrar a respeito disso tudo, a respeito de o tema de hoje, a prova, que nós possamos estar
também nos alinhando aí à vontade de Deus para esse tempo. Bem, tendo dito isso, quero repetir mais uma vez o texto, né, que nós estamos usando como base para essa série Uma Vida Abençoada, que está lá em Efésios 1, do 3 ao 4, a parte A do versículo 4, vai dizer assim: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, dentro disso, querida, vocês têm uma vida abençoada e eu também tenho essa vida abençoada. E dentro desse tema, então, de hoje, que é a prova, que motivo maior para nós, né, de termos uma prova que não seja nas nossas finanças, né, na relação ao dinheiro, em relação aos dízimos, né, principalmente falando. E dentro disso eu gostaria que você tivesse um coração leve, que você se despojasse, né, de todo ensino, toda doutrina, tudo que você já tem ouvido a respeito dessa palavrinha, né, que muita gente sente até uns arrepios quando ouve falar em dízimo. Eu gostaria de te convidar a estar com seu coração livre, com a sua mente focada, para que nós possamos aprender um pouco mais a respeito disso que é primordial, que é algo muito importante para nós como cristãos. Amém? Vamos lá? E para isso, queridos, nós temos um texto completo na Bíblia que nos ensina. E você já deve ter ouvido esse texto mais de uma vez, que está lá em Malaquias 3, do 6 ao 11. E lá vai dizer assim: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desfiastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolheres. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui. Queridos, a gente tem visto aqui algumas situações, alguns posicionamentos, né? Deus está falando com o seu povo. No verso 6, Deus enfatiza, né, que Ele é o Senhor e Ele não muda, Ele continua o mesmo. Então nós podemos entender, né, que Deus falou a respeito de dízimo e continua o mesmo, ainda fiel, ainda mantendo a sua palavra. O verso 7 diz coisas interessantes. Eu gostaria de olhar mais uma vez aqui para o verso 7 junto com você. Ele diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Ou seja, o povo estava desviado dos estatutos de Deus, fora do caminho, fora do que Deus havia determinado. Então, nós vemos aqui que estavam fora do que Deus havia definido para eles. E mais, Deus fala: não os guardastes, não guardou os estatutos, os mandamentos de Deus.
tornai-vos para mim. Deus está dando um conselho, né? Deus está chamando a atenção do povo, dizendo assim: tornai-vos a mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, queridos, Deus está dizendo assim: convertam-se, mudem o seu posicionamento, mudem o seu jeito de pensar, volte-se para mim. Ou seja, quando você precisa tornar, quando precisa voltar, quer dizer que precisa haver uma conversão, precisa haver uma mudança de postura. Se estamos indo por esse caminho e ele não é bom, Deus está dizendo assim: volte-se para mim. Ou seja, mude, corrija o curso, mude de caminho. Esse caminho que você está não é legal, não está certo. E aqui nós vemos que Deus está falando a respeito de dízimo e oferta. E algo muito interessante que nós podemos usar aqui como uma analogia são os navios, né? Quando o navio ele está perdido, ele está sem rumo, sem rota, ele procura sempre o farol para que ele se oriente, né? Então, o Senhor é o nosso farol aqui, e Ele está dizendo assim: volte-se para mim, procure o seu farol, querido. E nessa hora nós estamos falando exatamente de dízimo e oferta, que nós possamos corrigir o nosso curso e entender, porque esse texto, esse verso 7 é tão sério, ele é tão profundo, que Deus está dizendo o que está acontecendo com eles, que eles estavam desviados dos estatutos. Deus está aconselhando eles que eles devem voltar, retornar ao Senhor, que o Senhor retornaria a eles. Mas ele termina dizendo assim, mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Queridos, isso é sério demais a ponto de o povo não saber no que está pecando, não saber no que está errando, aonde ele precisa corrigir e em que precisa converter, em que precisa corrigir esse curso que Deus está orientando eles. E nós já vamos descobrir no que eles precisam corrigir esse curso, esse caminho, qual é o farol que eles precisam procurar para corrigir o curso do navio. O verso 9 continua dizendo: vocês estão debaixo de grande maldição. Isso é sério demais, né, queridos? Jesus, ele cancelou a maldição na cruz, mas isso a respeito de salvação, né? Não significa que não seremos afetados se nós vivermos a vida de qualquer jeito. Então, nós precisamos entender e corrigir o nosso curso, corrigir a maneira como estamos vivendo. O verso 10 também tem alguns detalhes importantes aqui que nós precisamos nos atentar. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Todos os dízimos devem ser entregues na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Se nós estamos retendo o dízimo, que é da casa do tesouro, quer dizer que não é meu, quer dizer que deve ser entregue na casa do tesouro. Então, nós vemos aqui claramente que o Senhor está nos dando uma direção, e Ele chama esse povo que Ele está orientando aqui, dizendo que, olha, corrijam o seu curso, mudem o seu jeito de pensar, vocês estão me roubando, vocês estão andando por um caminho que não é correto. E outra coisa, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, isso aqui é muito importante nós sabermos. É o único lugar na Bíblia onde Deus permite que seja feito prova dele. Também aqui, seguindo no verso 10, se eu não vos abrir as janelas do céu. Em 2 momentos Deus diz que vai abrir a janela do céu na Bíblia. Uma é no dilúvio, onde chove 40 dias, 40 noites, a terra se enche de água. Olha só a quantidade de coisas que podem sair pela janela do céu, entendeu? E aqui Deus promete que abriria a janela do céu
e derramaria sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres, ou seja, as janelas do céu seriam abertas sobre você, sobre mim, e isso seria derramado bênçãos para que tanto que não conseguiríamos recolher, ou seja, transbordaria, sobraria para outras pessoas as bênçãos que Deus tem para dar aos filhos que lhe obedecem. Outro ponto importante, você nunca conseguirá dar o dízimo até começar a dar, querido. Você, entendendo isso, se você tomar por decisão, por fé, dizer assim, eu vou fazer, eu vou dizimar, você vai conseguir, você vai avançar. Mas dando sequência então nesse tema e nesse texto, o que é dízimo? Isso é bíblico? Eu quero compartilhar com vocês um texto de Mateus 23, que diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Queridos, aqui é pura interpretação de texto. Se nós olharmos esse texto, esse tema, nós percebemos que Jesus está testificando sobre o dízimo e oferta. No final ele termina dizendo que eles devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Está dizendo que os fariseus dão o dízimo, mas não são misericordiosos, eles não praticam a justiça, eles são parciais em algumas decisões. Então Jesus está testificando aqui, endossando o dízimo. Então ele é bíblico e Jesus está dizendo, está confirmando. Nós percebemos que muitas questões são questionadas porque dizendo que o dízimo é algo do Velho Testamento, é algo da lei. Porém aqui nós vemos Jesus confirmando, testificando, ele está endossando o dízimo e a oferta. Hebreus 7:8 vai dizer assim: no primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele que se declara que vive. Então também nós vemos que o dízimo ele é entregue. Só deixa eu achar aqui. Hebreus 7:8, no primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Então nós vemos que está sendo entregue para pessoas administrarem, Mas nós vemos que Deus também recebe, porque ele está falando de quem aqui? De Melquisedeque. Já vamos avançar aqui mais um pouco e falarmos a respeito desse outro texto. Gênesis 14, 18 e 20, de 18 a 20 vai dizer assim: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Gênesis 14, 18 a 20. Isso aconteceu há mais ou menos 500 anos antes da lei, queridos. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Você vai ver que ele é sacerdote da parte do Senhor ali nesse texto. E Abrão é considerado nosso pai espiritual, Abraão. Outro texto também que vai nos trazer um pouco mais de clareza a respeito disso
é Gênesis 28, do 20 a 22, quando Jacó também entrega o dízimo. Está lá assim: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta à segurança e à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Gênesis 28, 22, 20 a 22. Aqui vai dizer Levítico 27, 30, vai dizer assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Esse texto de Jacó aconteceu cerca de 400 anos antes da lei. Então nós vemos que isso vem vindo, sendo falado, sendo repetido, porque Deus diz em Malaquias que Ele é o Senhor e não muda. Então nós vemos o que é o dízimo e se ele é bíblico. Agora nós vamos ver também que o dízimo é um teste. Nós percebemos ali em Malaquias 3:10 que é um teste de vias duplas em 3:10, dizendo, Deus está nos testando, dizendo que nós devemos trazer o dízimo à casa do tesouro, mas que nós também podemos fazer prova do Senhor. Em Lucas 16:11 diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Isso também é um teste, queridos. Veja como o dízimo é um teste, queridos, porque as verdadeiras riquezas, do que será que está sendo falado? Das riquezas do reino, certo? Então, se nós não somos confiáveis nas pequenas coisas que estamos sendo testados, quanto mais nas verdadeiras riquezas seremos confiáveis. Deus testa os nossos corações. Ele quer saber onde está a nossa verdadeira intenção, qual é a nossa verdadeira atitude diante de uma prova ou diante de algo que nós possamos perverter o nosso coração. Assim como aconteceu com Caim e Abel, Caim não fez o seu melhor, né? Caim ele teve um coração inclinado para a maldade, para fazer algo de qualquer jeito. Ele pegou algumas frutas da terra, entregou para o Senhor como oferta, mas Abel não. Abel, ele deu o melhor. Ele deu das primeiras crias o seu melhor. Querido, eu oro para que você, para que eu tenhamos um coração igual ao de Abel, um coração que se inclina a fazer o melhor, a consagrar o nosso melhor para Deus, para que nós possamos ser aprovados nesse teste, que nós possamos estar alinhados ao querer de Deus, porque algo que me chama a atenção na história de Abel e de Caim, né? Caim, ele acaba entrando numa tentação de matar o seu próprio irmão. E nós poderíamos ver ali o primeiro testemunho de um arrependimento, né? Que Deus perdoou, e a gente acaba tendo ali o primeiro testemunho de uma pessoa que matou. O primeiro homicídio da Bíblia acontece ali. Por causa do que será, queridos? O que será que levou esse sentimento que levou Caim a assassinar o seu irmão? Se foi Deus que rejeitou a oferta, o que levou esse ódio, essa inveja, né? Eu imagino que tenha sido isso. Eu estava conversando com a Gi, né, com a minha esposa, hoje a respeito dessa situação. Por que será que Caim quis pegar Abel? Abel não fez nada. Quem rejeitou a oferta foi Deus. Por que será que não ficou irado, que não ficou chateado com Deus? Então
nós vemos ali um conselho, né, que me chama a atenção ali em Gênesis. Deus fala, o pecado está à porta, convém a você dominá-lo. Então Deus está aconselhando Caim que ele não faça nenhuma besteira, que ele esteja alinhado, né, à vontade de Deus, e que ele não vá pelo lado onde ele está sendo tentado. E muitas vezes a gente acaba também olhando para esse lado, perdendo foco, falando mal de alguém, observando atitudes das pessoas que acabam nos levando a ter o nosso olhar de maldade, algum comentário. Então evite, passe no teste. Eu profetizo sobre a minha vida, sobre a sua vida, que nós vamos passar nesse teste, que nós vamos ter um coração igual o de Abel. Amém, queridos? Dando sequência aqui, Salmo 34:8, né, para a gente encerrar esse tema de que é um teste, né, as finanças e o dízimo. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Salmo 34:8. O terceiro ponto aqui, né, dentro do que é dízimo. Dízimo é gratidão. E o Salmo 116:12 vai dizer assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Você deve estar pensando assim, né? Dentro desse texto que nós lemos agora: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade comigo? Dando dízimo, estou retribuindo o Senhor? Queridos, Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus precisa do nosso coração, da nossa obediência. Quando nós temos esse entendimento, quando nós temos essa obediência, esse coração, nós estamos retribuindo ao Senhor, como está dizendo nesse texto de Salmo 116:12. José, ele foi levado para o Egito e Faraó tornou ele governador lá no Egito. E quando José, o que me chama a atenção, quando José está de frente a frente com o Faraó, com o rei, e ele revela os sonhos, e você conhece a história, eu creio que você está lendo, né, a Bíblia, a nossa leitura anual, você leu isso agora há poucos dias atrás. José, ele foi eleito governador, e ele podia ter chegado na frente de Faraó e falado assim: eu quero ir para minha casa, eu quero ir para casa do meu pai, eu não sou daqui. Mas não, ele interpretou os sonhos e o Faraó tornou ele um governador. E o que me chama a atenção, dando sequência nisso tudo, né? Falando ali, a gente estava falando, lembrando, hein? A gente estava falando do Salmo 116, sobre retribuir o Senhor pela sua bondade comigo, nós sendo obedientes, nós sendo inclinados à vontade de Deus, aos mandamentos dele. Não é entregar o dízimo que vai retribuir o Senhor o dízimo, porque o Senhor, ele é um Deus que não precisa, ele quer ver o nosso coração, a nossa obediência. E dentro daí, voltando lá na história de José, quando o José se posiciona em governar, ele está obedecendo o chamado. Está obedecendo o chamado de Deus. E olha como Deus abençoa. Houve 7 anos de muita fartura, onde eles guardaram dinheiro, e houve anos e guardaram alimentos, e houve 7 anos de muita pobreza e fome, aonde toda aquela região, todo aquele lugar, o entorno do Egito, vinha comprar comida ali, no Egito. E nós vemos a providência de Deus, né, na vida desse homem, na vida de José. Tanto que ele tornou o Egito um dos países mais poderosos da época, porque todo mundo vinha, e você leu ali, eu quero crer, né? Vamos só para a gente ganhar um tempo aqui, não vamos ler todos esses textos, mas você deve ter lido que as pessoas, elas vinham e elas vendiam, elas davam os bens, as posses, tudo que elas tinham em troca de comida, pela fome que tinha dos anos de fome.
E depois, quando acabou os bens, quando acabou as riquezas, quando acabaram as terras para darem para o rei, eles se venderam como escravos ao rei, ao faraó, em troca de comida, em troca de serem sustentados para não morrerem de fome. Então José, ele abençoou o povo e tornou o Egito muito poderoso, muito abençoado. Outra coisa também, queridos, dízimo. Nós vimos então que dízimo ele é bíblico, ele é um teste, ele é gratidão, mas ele é também proteção. O dízimo ele é proteção, queridos. Malaquias 3,11 diz assim, impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está protegendo, está liberando a palavra sobre mim, sobre você, dizendo que ele nos protegeria. O dízimo ele te posiciona. Você não está comprando e não está barganhando com Deus. Você está se colocando debaixo de obediência. E isso traz proteção, traz cuidado de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Outro fato que me chama a atenção, voltando lá para o Egito. José foi um homem bem-sucedido, um administrador bem-sucedido, juntou muitas riquezas. 400 e tantos anos, surgiu uma nova geração, reis que não conheceram José e começou a oprimir o povo de Deus. O povo de Deus começou a caminhar e começou a ser escravo de Faraó. Deus levanta Moisés e Arão para liderar o povo e eles estavam na iminência de saírem da terra, de saírem da escravidão. O que acontece? O faraó começa a pesar a mão, começa a colocar a mão sobre o povo e dizer, vocês vão procurar palha, vocês vão fazer a mesma quantidade de tijolo e aumentar o serviço, dizendo que o povo estava ocioso, procurando o que fazer. E aí o povo começa a se debater e questiona o faraó, e questiona Moisés, e dizendo, vocês vão matar a gente de tanto trabalhar. Uma coisa que eu fico observando nisso tudo, queridos, não vai adiantar as pessoas espernearem. Elas precisam entender, nós precisamos entender que precisamos obedecer, precisamos nos colocar debaixo de proteção, debaixo da proteção de Deus, porque Ele cuida de nós, Ele nos abençoa. O povo começou a ter que trabalhar mais, a ter que entregar a mesma quantidade de tijolos e ainda buscar palha, e sofrendo. Ao invés de ele se colocar debaixo de proteção, ele começou a argumentar. Isso acontece comigo e com você. A gente começa a tentar fazer do nosso jeito, a ficar com medo que vai faltar no fim do mês. E a gente começa a trabalhar, a acordar mais cedo, dormir mais tarde, arruma mais um emprego, arruma outro emprego, arruma uma coisa para fazer. E quando a gente vê, a gente está tão fadigado, a gente está tão enterrado no meio dos nossos problemas que a gente esquece de subir para tomar fôlego e olhar, espera aí, calma aí, eu vou me colocar aqui, debaixo de proteção, porque o Senhor tem mão estendida para me abençoar. Ele quer cuidar de mim e Ele quer me abençoar e Ele vai me abençoar. Então, fica com essa palavra para você, querido. Como eu vou ficar com ela para mim? Eu vou me posicionar. Não vai adiantar eu correr atrás, eu tentar fazer tudo do meu jeito. Eu preciso entender os propósitos. Eu preciso entender que eu preciso me colocar debaixo de proteção, me colocar em obediência debaixo de proteção de Deus. Amém? E para a gente encerrar, queridos, eu gostaria de ler um último texto dizendo que o nosso último tópico, o dízimo é vida abençoada. Lá diz assim, em Malaquias 3:10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Chegou a sua hora, querido.
Deus se compromete com aquilo que Ele promete. E o dízimo é uma vida abençoada. Eu quero dizer para você, querido, que você se posicione debaixo de obediência, debaixo dessa visão. Se você tem alguma dificuldade, algo que você não entende, não compreende, nos procure ajuda, procure instrução com homens e mulheres de Deus, o seu líder de célula. Como nós vimos aqui, nós procurando estarmos debaixo dessa direção, debaixo dessa proteção. Deus, Ele cumpre o que Ele promete. Nós nunca vamos vencer Deus no dar. Nós nunca vamos. E eu não estou aqui implorando pelo seu dinheiro. Eu estou aqui dizendo, querido, se posicione debaixo de proteção. Obedeça. É melhor obedecer. Se posicione, se coloque sob essa proteção. Deus quer cuidar de você. Ele quer cuidar de mim. Vamos lá, vamos nos posicionar. Tenha uma semana abençoada, uma semana cheia da graça de Deus. Que o Senhor continue falando com você e te abençoando. E fica atento aos nossos próximos cultos. Nós vamos continuar falando sobre uma vida abençoada. Fica na paz e Deus continue abençoando sua vida.